Então, hoje nós vamos estudar a segunda lei de Mendel. Mas, para a gente estudar a segunda lei de Mendel, eu vou revisar brevemente a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação. O que é segregação? Segregação é separação. Então, o que Mendel descobriu? Mendel descobriu que as características que eu herdei tanto de meu pai como de minha mãe, quando vão se formar lá no meu gameta, né, que é no meu óvulo, os meus ovários, os meus óvulos vão ser o quê? Vão ser separados. Ou seja, essas características que eu herdei dos meus pais, elas vão se separar. Desse modo, eu vou transmitir características puras para os meus descendentes. Então, a gente está vendo aqui nesse quadro de Punnett, né, um cruzamento. Então, após esse cruzamento, a gente já aprendeu como fazer ele, né? Então, essa é conhecida como a primeira lei de Mendel. Então, em resumo, né, é como se a gente tem os cromossomos aqui, os genes, que seria as características herdadas. Por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo que eu herdei do meu pai e um cromossomo da minha mãe. Então, esse azão aqui que eu herdei da minha mãe, por exemplo, e esse outro azão que eu herdei do meu pai são os genes alelos, ou seja, eu herdo um gene do meu pai e um gene da minha mãe. Do mesmo modo é aqui em Bzão, Bzinho. Por exemplo, eu herdei Bzão da minha mãe e herdei Bzinho do meu pai. Então, aqui são as características que eu herdo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é albina, ela tem que herdar tanto do pai e da mãe a característica, não é isso que nós chamamos de característica recessiva. Então, essa é a primeira lei de Mendel. Significa dizer o quê? Que eu herdo os genes dos meus pais e na formação dos meus gametas, esses genes são separados de maneira pura. Agora, a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Então, observe que a primeira lei chama-se lei da segregação. A segunda lei aparece a palavra independente. Então, Mendel, na primeira lei, já tinha descoberto quais características das ervilhas eram dominantes ou recessivas, né? Então, aqui tem um quadro resumindo tudo que ele descobriu. Só que ele pensou o seguinte: e se eu cruzar duas características, se eu estudar, né? Na verdade, essas características sempre eram cruzadas. Mas se eu estudar, ou seja, se ele observar quando as características são juntas, né? Se ele estudar duas características ou até mais. Será que uma característica predetermina a outra característica ou essas características continuam se separando independente? Então, essa foi a questão de Mendel. O que ele fez? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês de duas características que seriam cor e forma, né? No caso, a cor amarela e a cor verde da ervilha e a característica lisa ou rugosa. Mendel já sabia, o que ele já sabia? Que o amarelo dominava sobre o verde e que a lisa dominava sobre a rugosa. Então, ele já sabia isso aqui, quem era dominante e quem era recessivo. Outra coisa que a gente vai lembrar agora, gente. A gente vai lembrar aqui, ó. Lembre-se que nós vamos usar como padrão de letra inicial a letra recessiva. Ou seja, amarelo, verde, a gente vai usar a letra do recessivo, que é quem? Verde. E lisa e rugosa, a gente vai usar a letra do recessivo, que é quem? Rugosa. Então, quando a gente vai estudar essas características, vai ser o seguinte. O experimento começa aqui, né? Mendel, primeiro de tudo, ele selecionou a partir do cruzamento de várias e várias gerações até chegar numa geração pura, né? Que a gente vai chamar aqui de P. Então, ele fez o quê? Ele pensou, e se eu cruzar uma amarela lisa, que é a dominante, com uma verde rugosa, que é com duas características recessivas, né? Duas características dominantes, amarelo liso versus verde rugosa, que eram as duas recessivas. O que é que vai acontecer? Que descendência vai acontecer? Então, o que aconteceu? Ele plantou essa sementezinha amarela lisa e plantou a sementezinha verde rugosa, né? Então, o que aconteceu depois desse momento? Nasceram as ervilhas. Então, nasceu um pé de ervilha da amarela lisa e um pé de ervilha da amarela rugosa. O que ele fez com essas duas gerações puras? Ele polinizou artificialmente, naquele experimento que a gente já aprendeu. Então, ele fez aqui um cruzamento artificial. Então, quais descendentes seriam, né? Então, gente, consequentemente, a gente sabe que quando ele cruzasse
as características dominantes e as recessivas, obviamente só ia dar as dominantes, né? Então, o que aconteceu aqui na geração F1, ou seja, a geração que ele polimerizou, né? A gente tinha na geração parenteral os frutos puros, que deu essas duas plantinhas aqui. Ele cruzou artificialmente essas duas plantinhas puras. E quais foram os descendentes dessas plantinhas puras? Gente, os descendentes dessas plantas puras foram 100% de características dominantes, ou seja, todos os indivíduos eram amarelos e lisos. O que significa isso? Que esses indivíduos, eles tinham as duas características guardadas dentro de si. Tanto a lisa e rugosa, como a amarela e verde. Só que quem é que se manifesta? As dominantes. Então, todos os indivíduos, imagina aquele quadro de Punnett, todos os indivíduos deles eram amarelos e liso, 100% amarelo e liso, ou seja, deu 100% de característica dominante. Só que o que acontece? Na segunda vez, ele pegou esses descendentes 100% lisos e amarelos, né? Só que tinham lá o recessivo verde rugoso guardado nos genes dele. E o que ele fez? Dessa vez ele não interferiu. Ele deixou a plantinha se autopolinizar. Porque a gente sabe o que, gente? A gente sabe que a ervilha é uma plantinha hermafrodita, né? Vamos ver aqui a florzinha da ervilha, veja. É uma florzinha que ela é hermafrodita, ela tem os dois sexos e ela faz a sua autopolimerização. Então, o que ele fez? Ele deixou cada uma se fecundar sozinha. Nesse momento, ele não interferiu. Então, qual foi a geração que ele conseguiu desses indivíduos? Esse vai ser o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão cruzar os indivíduos dessa autopolimerização e vão descobrir quais foram os descendentes, tá certo? Quando vocês fizerem o cruzamento, vocês vão entender o seguinte, que a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, significa dizer o quê? Que quando esses indivíduos 100% heterozigóticos para as duas características se cruzavam entre si, as características geravam determinados valores. Quais valores são esses? Será que essas características vão ser mantidas ou será que vai existir novamente uma mistura dessas características? É isso que vocês vão descobrir na atividade agora.